A matriz de amarração, pessoal, não é bicho de sete cabeças, pelo contrário, ela é uma ferramenta muito simples, muito fácil de se fazer, né? Antes de apresentar a matriz de amarração propriamente dita, eu quero compartilhar com vocês aquilo que compõe a matriz de amarração, o contexto da matriz de amarração, né? Então, o que acontece com o contexto de matriz de amarração? Ele incorpora ações introdutórias, né? Eu estou apresentando aqui para vocês alguns exemplos do que a gente pode fazer em termos de tema e objeto, mas para cada área do conhecimento, vocês vão ter que fazer uma adaptação e conversar muito com o orientador de vocês. Nesse contexto aqui, por exemplo, antes de fazer qualquer tipo de ação de pesquisa, nós temos que refletir qual será o seu tema e qual será o objeto. Para quem já está em andamento ou quase concluindo o projeto, isso aqui, de certa forma, até é um pouco atrasado, defasado, porque vocês já fizeram isso aqui, obviamente, já tiveram que ter, já ter isso aqui pronto. Mas, em linhas gerais, a primeira coisa a se fazer em um projeto é apresentar o tema e o objeto de estudo. Aqui, nesse exemplo, eu coloco como exemplificação do tema a absorção do conhecimento, que é um tema da área de ciências sociais aplicadas, dentro da área de gestão do conhecimento, né? Então, dentro da área de gestão do conhecimento, a gente tem uma temática de absorção do conhecimento. Dê um ossinho para o cachorro aí, para ele ficar um pouquinho quieto. Aí, como objeto, eu tenho empresas que trabalham com internacionalização. Então, o meu objeto, o que eu vou estudar? Eu vou estudar o projeto de internacionalização em empresas no Tocantins. Então, eu quero saber como que as empresas que se internacionalizam absorvem o conhecimento da internacionalização. Então, eu tenho aqui dois aspectos muito interessantes para iniciar o meu projeto, né? Em seguida, eu posso, por meio desse meu tema e por meio do meu objeto, arriscar um título provisório. Eu posso arriscar um título provisório, mesmo que depois eu venha a alterá-lo, não tem problema nenhum. Nada é enrijecido na construção de um projeto. Tudo pode ser alterado até o fechamento dele. Então, se uma palavra não caiu bem, se uma temática não caiu bem, se uma expressão não caiu bem, troca, é fácil trocar. Mas o interessante é você ter um rumo, um norte, né? Então, depois de ter trabalhado aqui a temática e o objeto, a sugestão é arriscar um título, né? Então, vejam, eu arrisquei aqui um título com a minha temática, vocês podem ver que a minha temática é a absorção do conhecimento, então eu coloquei a minha temática no meu título e também coloquei o meu objeto no meu título. Veja que assim fica fácil e promove pouco erro, né, quando eu utilizo essas duas expressões, né, no meu título. Desde o início, a gente tem que fazer um esforço danado para tentar alinhar tudo aquilo que for construído. Então, o que eu estou tentando alinhar aqui? Eu estou tentando alinhar tema, objeto, título, pergunta-problema e objetivo geral. Eu vou tentar alinhar tudo isso aqui. Para quê? Para que eu erre menos, né? Para que eu não tente falar de temáticas que não vêm ao caso no referencial teórico, né? Então, veja, o título, eu tentei vincular o objeto e tentei vincular a temática. Beleza, consegui. Então, meu título provisório ficaria a absorção do conhecimento no processo de internacionalização de empresas no estado do Tocantins. Fui feliz na assertividade. Aqui, o que eu coloco? Eu coloco um pronome interrogativo e um ponto de interrogação para que eu forme uma pergunta, né? Então, veja só, raciocine comigo. Se a minha temática é absorção do conhecimento, a minha temática está aqui, ó, a absorção do conhecimento, né? O meu objeto é o processo de internacionalização de empresas no estado de Tocantins. Então, o meu objeto também está aqui, ó. Veja, ele também está aqui. Então, o que eu inseri? Eu inseri o meu pronome interrogativo para fazer sentido a minha pergunta-problema. Meu esforço, novamente, aqui é colocar tema e colocar o objeto
na minha pergunta-problema. Já fica tudo alinhado. Então, está alinhado. Tema, objeto, título e pergunta-problema. Está alinhado, está tudo certinho. E agora, eu vou avançar mais um pouquinho, vai ficar muito parecido, mas olha só que fácil. Né? Eu inseri um pronome, eu inseri um verbo no infinitivo, tirei o pronome interrogativo, inseri um verbo no infinitivo e mantive o resto da minha frase. Isso aqui não é regra. Isso aqui não é regra. Isso aqui é uma dica. É diferente, regra de dica. O que é a dica? A dica é para não errar. Né? Se você, de repente, caminha por outros raciocínios, talvez você tende a errar. Então, para não errar, fica aqui a dica. Né? Eu insiro aqui o meu verbo no infinitivo, mantenho o restante do meu raciocínio textual. Então, eu coloco aqui, ó, o verbo no infinitivo, o descrever, e olha só, o meu tema fica em seguida, igual a pergunta-problema. Né? O meu tema, capacidade de absorção do conhecimento. E o meu objeto, processo de internacionalização de empresas, no estado Tocantins. Tiro o ponto de interrogação e boto o ponto final. Pronto! Estruturei o meu objetivo geral. Então, se tem alguém aqui que estava em dúvida como que alinhar pergunta-problema, objetivo geral, pronto, você já pode dormir em paz, porque veja que coisa bacana a dica, né? Então, até agora, o que nós fizemos? Nós alinhamos, construímos tema e objeto, e aí construímos o título. A partir do título, construímos a pergunta-problema e, a partir da pergunta-problema, elaboramos o nosso objetivo geral. Olha que bacana, tudo alinhadinho, tudo alinhado, né? Tema e objeto inseridos no título, na pergunta-problema e no objetivo geral, né? Quer dizer, não há como questionar. Agora, veja, pode ter algum problema aqui? Desculpa, pode ter algum erro aqui? Pode ter algum erro. Quem vai falar isso para você é o seu orientador. Talvez a sua pergunta-problema não esteja bem elaborada. Se a sua pergunta-problema não está bem elaborada, seu objetivo geral também não estará, mesmo que os dois estejam alinhados. Aí é questões de conhecimento do conteúdo e da estruturação do trabalho científico. Então, veja, a sua pergunta-problema e o seu objetivo podem estar alinhados metodologicamente, mas não faz, de repente, pode não fazer sentido relacionado ao conteúdo que você está estudando. Por isso, tão importante a participação do orientador. Né? Agora, o que vocês vão ter? Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é desenrolar o objetivo geral. Veja, eu tenho que desmistificar, eu tenho que dividir o meu objetivo geral, né? Para que eu possa desenvolver o meu estudo. O objetivo geral, como a expressão já fala, ele fica muito amplo, muito holístico. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar passos para serem atingidos. Então, o que nós temos que colocar aqui? Subdivisões. Então, os objetivos específicos são divisões para eu chegar no meu objetivo geral. Então, como que eu optei aqui? Eu optei aqui em colocar as razões pelas quais uma empresa internacionaliza. Eu coloquei aqui para a gente conhecer o modo de entrada da empresa no mercado externo e também coloquei aqui o grau de internacionalização das empresas. Vejam que em todos os objetivos eu inseri um verbo no infinitivo antes. Flávio, eu posso ter um objetivo específico sem verbo no infinitivo? Não, não pode. Um objetivo específico sem um verbo no infinitivo não é objetivo, é uma frase normal. É uma afirmação, talvez, mas não um objetivo específico. Então, Flávio, é obrigatório? É claro, é obrigatório, né? Ela colocar um verbo no infinitivo, né, no início de cada frase que compõe o objetivo específico. Né? De igual modo, claro, né, sem querer ser repetitivo, no objetivo geral também. Então, olha só, o que nós fizemos aqui agora? O que eu tentei apresentar para vocês até aqui? Como a gente estrutura os elementos iniciais, né,
de um trabalho científico. Eu estou falando de um trabalho científico, não estou falando tão somente de um projeto de pesquisa. Todo tipo de trabalho científico, você tem que se preocupar em alinhar esses elementos, seja um artigo científico, um projeto, uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um artigo de pós-doc, qualquer tipo de trabalho científico tem que se preocupar com esses elementos iniciais. Agora, o que eu faço com essas informações, de posse dessas informações? O que eu faço? Ora, você pode elaborar a introdução do seu trabalho com essas informações, né? Tem até um vídeo que a gente compartilha com os nossos alunos, que até eu gravei mesmo mostrando como que a gente faz a construção de uma introdução a partir desses elementos, né? O que nós fazemos também com esses elementos que nós acabamos de construir? A gente norteia o referencial teórico. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui para os meus objetivos específicos. Então, veja, se eu elaborei os meus objetivos específicos de maneira a desmistificar o meu objetivo geral, eu coloquei aqui 3 temáticas no mínimo. Eu coloquei a temática razões pelas quais uma empresa internacionaliza, as razões, o modo de entrada e o grau. Então, veja, eu já tenho aqui os 3 tópicos que eu vou colocar no meu referencial teórico. Eu já tenho os 3 tópicos. Eu tenho o tópico razões pelas quais uma empresa internacionaliza, que eu poderia colocar com 2.1 e depois desenrolá-los. Eu tenho aqui o modo de entrada no mercado externo, quer dizer, eu tenho 2.2, né, considerando que o referencial teórico é o 2, e eu tenho aqui o 2.3, considerando também que o referencial teórico é o 2, né, claro, seguindo o mesmo raciocínio, eu posso colocar grau de internacionalizações de empresas. Então, Flávio, isso é obrigatório? Não é obrigatório. Isso é uma dica. Isso é uma dica. Então, veja só, com base nos meus 3 objetivos específicos, eu tenho aqui o direcionador para elaborar o meu referencial teórico. Então, eu não estou mais perdido. Eu estou agora direcionado, né? Por quê? Porque quando a gente chega na parte do referencial teórico, a gente fica com um monte de interrogação na cabeça. Quais são as interrogações? O que eu devo pesquisar? O que eu devo colocar? Pronto. Já é possível ter um entendimento de direção. Por quê? Porque a temática que estão inseridas no seu objetivo específico são aquelas temáticas que você vai colocar também no seu referencial teórico, né? Uma outra questão importante que a gente utiliza com esses elementos em mãos: elaboração do instrumento de coleta de dados, né, que vai ocorrer só no TCC 2. Isso acontece com mais frequência nos cursos das ciências agrárias, da Politécnicas e alguns cursos das ciências sociais aplicadas, né? Isso aqui nem sempre se aplica ao curso de Direito, por exemplo. Nem sempre o curso de Direito aplica um instrumento de coleta de dados para campo, né? Mas ele pode elaborar um instrumento de coleta de dados para pesquisas e entrevistas, né? Pode-se fazer uma entrevista ou pode fazer um trabalho bibliográfico mais robusto, e aí nesse roteiro vai ter o passo a passo que você vai seguir, né? Então, o instrumento de coleta de dados, ele é retirado de dentro do objetivo específico, de dentro dos objetivos específicos. Como assim? Para cada objetivo específico, você vai elaborar um rol de perguntas. Eu estou falando sobre TCC 2 agora, viu, pessoal? Estou falando sobre TCC 2, sobre a próxima etapa, que é a etapa de pesquisa de campo, né? É onde você vai ir a campo para coletar os seus dados. Então, veja, os objetivos específicos servem justamente para direcionar isso. Então, veja, eu tenho o meu primeiro objetivo específico aqui atrás. Razões pelas quais a empresa internacionaliza. Agora, como que eu vou conhecer isso? Eu vou fazer perguntas para essas empresas. Então, eu vou elaborar algumas perguntas, né, para essa empresa com base neste objetivo específico. Não sei, 3, 4 perguntas
para eu conhecer por que que essa empresa internacionaliza, né? Então, eu vou colocar várias perguntas ali, né? Considerando este objetivo específico. De igual modo, eu vou fazer 3 ou 4 perguntas para saber como que eles entram no mercado externo. Como que eles fazem para exportar um produto? E da mesma forma, como que eles identificam o grau de internacionalização? Então, aqui, por exemplo, se eu for a campo aplicar um instrumento de coleta de dados, um questionário, uma entrevista, fazer uma observação, o que que eu utilizo? Eu utilizo os meus 3 objetivos específicos para elaborar as perguntas. Então, veja que tudo está amarrado. Tudo está amarrado, nada é solto. Tudo é certinho. Por isso que existem os porquês lá do início. Quando o professor começa a orientar um trabalho, ele fica muito preocupado se ele está bem estruturado nos elementos iniciais, justamente em função disso. Se o trabalho não estiver bem estruturado nos aspectos iniciais, né, como objeto, tema, pergunta-problema, objetivo geral e os objetivos específicos, o orientador sabe que o referencial teórico vai ficar errado, e o orientador sabe que provavelmente quando chegar na hora de aplicar instrumento de coleta de dados, vai estar errado, porque ele vai estar desalinhado. Por isso a importância de construir muito bem esses elementos iniciais. E a quarta coisa, né, que nós utilizamos aqui é para nortear a construção da conclusão do TCC, que é no TCC 2, já que o TCC 1 não tem conclusão. Né? Então, nós utilizamos objetivos específicos para justificar a conclusão, para apresentar as conclusões do nosso trabalho. Então, veja, você se esforçou tanto durante o trabalho inteiro para atender 3 objetivos específicos, né? É de praxe. Flávio, posso colocar 4? Pode, alinha isso com o seu orientador. Flávio, eu posso colocar 2? 2 é muito pouco para uma pesquisa de campo. Também alinha com o seu orientador. Qual que é o de praxe? Né? O que é comum? 3. 3 objetivos específicos é o comum. Né? É o que é de bom tom utilizar. Então, veja, na sua conclusão, você vai começar a construí-la relembrando o objetivo geral e apresentando as principais evidências de cada objetivo específico. Então, na própria conclusão do TCC-2, você utiliza os objetivos específicos, você precisa dele, porque senão você vai concluir com base em quê o seu trabalho? Você vai concluir com base que de maneira aleatória, só com a sua percepção? Não, não pode. Você tem que ter uma base metodológica para justificar a construção da sua conclusão. E a base metodológica para construir a sua conclusão é fazendo alusão aos objetivos específicos e tentando responder cada um deles. Né? Então, veja, chegamos aqui à base da matriz de amarração. Né? Qual que é a base da matriz de amarração? É um quadro. Vocês vão fazer um quadro, coisa simples. Só que nesse quadro você vai apresentar tudo aquilo para o leitor de maneira sucinta, de maneira enxuta, de maneira equilibrada. Então, você vai montar um quadro lá na metodologia. Eu vou mostrar aqui certinho onde que vai esse quadro. E vou mostrar também um modelinho de quadro aqui já pronto de um TCC, de uma orientanda aí de semestres passados. Então, veja, eu vou colocar a minha pergunta-problema neste quadro. Eu vou colocar o meu objetivo geral nesse quadro, mostrando o alinhamento entre os dois. Eu vou mostrar os meus objetivos específicos, né? Então, veja, aqui eu já consigo enxergar de maneira clara, limpa, né? Que esses 3 objetivos específicos, eles estão desmistificados, eles saíram de dentro do meu objetivo geral, e, por conseguinte, o meu objetivo geral, ele está alinhado com a minha pergunta-problema. Veja só que coisa interessante. Aqui eu consigo ver de maneira panorâmica aqui o meu trabalho, a construção do meu trabalho. E o último quadro é o referencial teórico.
né? Então, veja, eu vou justificar o meu objetivo específico com base em uma teoria para apresentar, para mostrar para o leitor, para o professor orientador e para a banca avaliadora de que o meu objetivo específico faz todo sentido, que ele tem base teórica. Isso é muito importante, apresentar para as pessoas que estão lendo o meu trabalho, que o meu trabalho ele tem base teórica, que, ele não, que os objetivos específicos não foram tirados da minha cabeça, né? Mas que alguém, algum teórico, algum autor de renome, alguns autores de renome, já falaram sobre aquilo ali no passado, né? Então, veja, então aqui eu vou pegar um referencial teórico que já eu vou colocar aqui uma citação, desculpe. Eu vou colocar aqui uma citação que já está no meu referencial teórico para justificar o meu objetivo específico. De igual modo, eu vou fazer com todos os objetivos específicos. Eu vou colocar citações. É melhor citação indireta, viu, pessoal? É melhor citação indireta. Então, aqui você vai colocar a citação indireta, uma ou duas no máximo, para o quadro não ficar muito extenso, para não ficar uma matriz de amarração muito longa. Não é esse o propósito. O propósito é mostrar que os objetivos específicos estão aliados ao geral, estão aliados à pergunta-problema, e que os objetivos específicos estão respaldados teoricamente, né? Então, veja, aqui eu tenho um referencial teórico alinhado a isso aqui. Vou mostrar para vocês aqui agora um TCC que utilizou essa matriz de amarração. Então, vocês podem ver que é um quadro, ó, um quadro simples, está vendo? Intitulado quadro 1, né? Identificado como matriz de amarração, né? Em primeira instância, eu apresento a pergunta-problema. Em segunda instância, o objetivo geral, os objetivos específicos e o referencial teórico relacionado. No final de tudo, eu vou colocar uma fonte, faltou aqui, ó, me orientando colocar a fonte aqui no finalzinho do quadro, né? Tem que escrever aqui, fonte, 2 pontos, tamanho 10. Aí vocês vão colocar da pesquisa e entre parênteses 2020. Pronto, coloquei a fonte do meu quadro de matriz de amarração. Por que da pesquisa? Né? Porque foi você quem elaborou tudo isso aqui, né? O que é de costume a gente fazer antes de apresentar a matriz de amarração? Contextualizá-la. Contextualizá-la. Então, veja, aqui ó, é o 3.5, ou seja, a matriz de amarração está contida dentro da metodologia, que carrega o capítulo 3. Né? Então, aqui você faz uma explicação rápida do que é matriz de amarração com as suas palavras, e você baseia os teóricos que falam sobre matriz de amarração. Em seguida, você apresenta a sua matriz de amarração. Então, vejam, a matriz de amarração ela pode ser mais elaborada no TCC 2, não no TCC 1, no TCC 2. No TCC 2, você vai incorporar mais um quadro, mais uma coluna, desculpe. Você vai incorporar mais uma coluna. Nessa coluna, você pode colocar aqui, ó, as perguntas relacionadas que estão no seu instrumento de coleta de dados, que estão relacionadas ao seu objetivo específico. Você pode colocar a pergunta assim, de maneira extensa, ou você pode colocar o número da questão. Você pode colocar questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, né? Ou você pode evidenciar a sua pergunta. Isso aqui você vai conseguir colocar só depois que você elaborar o seu instrumento de coleta de dados. Por isso eu gosto de evidenciar e categorizar que isso aqui é só no TCC 2. Flávio, então onde vai a matriz de amarração? Ela vai aqui onde está essa seta azul enorme, né? Então, veja, você elaborou a sua introdução ela tem justamente essas subdivisões, você colocou aqui o seu referencial teórico, e por fim aqui você colocou a metodologia, né? Na metodologia você também tem essas subdivisões, e a matriz de amarração vai lá no 3.5,
aqui você coloca o seu quadro de matriz de amarração. Né? E aí a gente vai já para os finalmente da nossa apresentação, aguardando aí alguma pergunta de vocês sobre matriz de amarração, alguma dúvida. Então, a matriz de amarração, eu só vou precisar fazer ela no semestre que vem, no caso, já que é para mim fazer no TCC2, é isso? Não. Aliás, Flávio, essa dúvida do Matheus também está no meu grupo aqui. Os alunos, eles confundiram você falando da assertiva. A matriz de amarração para o 2 é o que compõe, que está junto com as assertivas. No TCC1, é só essa matriz sem um assertivo. É só essa coluna que é para o TCC2. Só esta coluna, né? A matriz de amarração para o TCC1 é deste jeito aqui, ó. Desse jeito. Aqui, ó. O exemplozinho aqui é o quadro. Então, a matriz de amarração, ela vai no TCC1 para elucidar. Você está vendo que todos os elementos aqui já estão no seu trabalho. Você só vai apresentar para que o leitor, para que o avaliador, para que o seu orientador perceba de maneira panorâmica o seu TCC. Então, matriz de amarração vai no TCC1. O que eu disse é que no TCC2 você vai incorporar esta coluna aqui de assertivas. Ok? Ah, tá, entendi agora, obrigado. Falou. Professor, esse referencial teórico que você coloca aqui é para a gente fazer tipo uma introdução? Tem que ser bem pequeno? Este referencial teórico dá contextualizando a matriz de amarração? Este aqui que eu estou projetando? Não, o outro, dos objetivos específicos. Ah, tá. O referencial teórico é este aqui, ó. Vou diminuir aqui para ficar mais evidente. Eu entendi a pergunta dela, Flávio. O que ela está perguntando, vai lá na matriz de amarração, por favor. Jéssica, lá na matriz de amarração, tá vendo isso aqui? Não é introdução, não, Jéssica. Você vai lá no seu trabalho, lá no seu referencial teórico, recorta uma citação que, de alguma forma, dialoga com aquele objetivo específico que você colocou. Entendeu? Então, tem que demonstrar o que eu quero no meu objetivo específico, através de uma citação. Isso, a citação, a citação está referenciando o seu objetivo específico. Por exemplo, o menino falou que ele vai discutir sobre o poder do voto do eleitor. Aí ele traz aqui uma citação lá do referencial teórico dele, que de alguma forma fala sobre esse voto do eleitor. Entende? Olha só, deixa eu evidenciar aqui o que... Professor. Deixa eu só evidenciar aqui o que esse orientando, lembro se é um rapaz ou uma moça, fez. Veja só, este referencial teórico aqui, que está justificando este objetivo específico aqui, ele está desculpe, é porque a gente repete a mesma... Esta citação, assim vai ficar melhor a explicação. Esta citação que o autor deste projeto fez para justificar este objetivo específico, esta citação aqui está no referencial teórico. Ó, vou dar um Ctrl+C aqui na palavra sufrágio, vou dar um Ctrl+F aqui para localizar e vou localizar. Olha lá, ó, vai subir, tá vendo? Olha a citação aqui onde está. Está no referencial teórico dele, ó, aqui, ó. Então, o que ele fez? Ele fez um objetivo específico relacionado a esta temática. Então, ele foi lá no referencial teórico dele e copiou esta citação, que ele acreditou que aqui contempla o assunto, e deu um Ctrl+C aqui, ó. Era essa a dúvida? Isso, exatamente. Ok. Professor. Oi. Primeiro, bom dia. Bom dia. Então, assim, na verdade, na sequência do projeto, a matriz de amarração, se fosse elaborada antes, poderia comprometer lá com relação a esse referencial teórico, porque quando você elabora a matriz de amarração depois do elaborado referencial teórico, eu acredito que vai facilitar, então, para elaborar essa matriz de amarração. Ou seja,
nós temos dados já dentro do referencial teórico e pressupondo a matriz de amarração, é isso? A matriz de amarração, exatamente. A gente apresenta a matriz de amarração na metodologia para o trabalho ficar mais... para o leitor entender melhor o trabalho. Para o leitor entender melhor, porque talvez o leitor não consiga visualizar o trabalho como um todo, né? Talvez e a banca, por exemplo, a banca que vai te avaliar, né, ele consegue enxergar certinho aqui, ó, para ele não precisar correr a página, vai, sobe, vai, solta, volta, vai lá no referencial teórico, volta. Então, aqui fica um quadro de maneira enxuta, de maneira holística, quer dizer, você consegue ver de maneira sucinta todo o seu trabalho aqui, o alinhamento dele, né? Então, é como se a banca olhasse assim, deixe-me ver se o raciocínio dele está amarrado. Se ele está amarrando problema de pesquisa com objetivo geral, com objetivo específico, referencial teórico. Lembra quando eu falo para vocês, olha, uma coisa está amarrado com a outra, uma coisa tem que dialogar com a outra. Certo, entendi, obrigado. Nada. Espera aí que tem uma dúvida aqui, viu, Flávio? Só um minutinho, dos alunos que estão assistindo pelo YouTube. Só um minutinho que eu vou chegar lá. Mas se tiver outra dúvida aí, pode falar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu te perguntar, Flávio. No objetivo específico, eu vou fazer essas citações para o objetivo específico em geral, ou, por exemplo, o objetivo específico, se ele for destrinchado em vários tópicos, eu faço referência para cada tópico? Veja só, o objetivo específico não vai ser destrinchado. Né? Não, eu falo lá no referencial teórico, por exemplo, o meu objetivo... Ok. Você vai escolher uma citação que mais contempla o objetivo específico. Então é para ele em geral, não preciso fazer para os tópicos, por exemplo, na hora de destrinchar para fazer ele, né? Não, porque assim, seguindo as dicas, né, digamos, que eu fiz aqui, qual foi a dica? Elaborar um tópico de referencial teórico para cada objetivo específico e depois você vai desmistificar isso com mais intensidade, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui uma citação que mais representa o seu objetivo específico. Uhum. Você vai pegar uma citação que mais representa. Você vai lá no seu referencial teórico, vai pegar uma citação que mais representa o seu objetivo específico, copiar e colar ela. Não, beleza. Ô, Flávio, deixa eu me responder algumas perguntas. Professora da Renata, professora Cássia, quando a senhora diz TCC1, também insere a gente da metodologia científica. Desculpa, Renata, e desculpa todos os alunos de metodologia científica. De fato, tudo que nós estamos falando de matriz de amarração, normas da BNT, tudo que foi dito hoje aqui diz respeito também aos alunos de metodologia científica, tá? Outra pergunta, o Roberto. Professor, estou vendo pelo YouTube, tem uma dúvida. Como se faz com os objetivos específicos que ainda não foram abordados no referencial teórico e vão ser abordados no TCC2? Na realidade, posso responder, né, Flávio? Na realidade, os objetivos específicos, Roberto, ele tem que entrar todos aqui. O referencial teórico, se você ainda não escreveu sobre aquele objetivo específico no TCC1, você deixa ele em branco. Não tem nenhum problema, ok? Certo, Flávio? Isso aí. Professora, então, peraí. Então, o objetivo específico que a gente não discutiu no referencial teórico, a gente deixa em branco. Você vai colocar um objetivo específico aqui, sinaliza ele, põe ele aqui nos objetivos específicos. Lá no referencial teórico relacionado, que você vai deixar em branco. Às vezes... Muito obrigado. E eu tenho outra dúvida. Deixa Flávio responder. Às vezes, você tem um objetivo específico que ele você só vai conseguir apresentá-lo depois da pesquisa de campo no TCC2. Então, tem alguns objetivos específicos que você não vai encontrar referencial teórico para ele. Por isso que eu falei que era dica, que não era uma regra, né? Então, o que você vai fazer? Você não vai colocar isso aqui, você vai colocar um tracinho aqui, ó. Vai colocar um tracinho. Por quê? Porque você não tem referencial teórico para aquele objetivo específico. Por quê? Aquele objetivo específico você só vai conseguir atingi-lo por meio de dados de campo.
Agora, se você não veja, agora, né, vamos esclarecer aqui uma coisa importante. Seu objetivo específico tem referencial teórico para embasá-lo, tem citação para embasar, só que você não colocou no referencial teórico. Então, o que você tem que fazer? Inserir no referencial teórico. Porque, às vezes, passou batido, né? Professor, eu tenho uma dúvida justamente em relação a isso. No meu TCC, eu tenho um objetivo específico que fala a respeito de coletar decisões dos tribunais superiores a respeito de uma determinada lei que eu estou analisando no meu trabalho. Só que aí no meu TCC1, no referencial, eu coloquei uma breve análise dessas jurisprudências. Só que não tem nenhuma citação, eu só analisei algumas jurisprudências e coloquei no referencial. Só que o professor Osnilson disse que tem que colocar lá nessa matriz. Só que eu não sei como é que eu vou referenciar isso lá na matriz, no caso. Você coloca a citação de uma da jurisprudência. Então, no caso, eu copio uma jurisprudência na íntegra lá e para não ficar muito longa, você coloca o et senses lá depois, no finalzinho, né, para não ficar muito longa. Como se fosse aquela chamadinha de cima lá, aquele títulozinho, né? Isso mesmo, você faz a referência. Ah, entendi. Ok? Mais alguma pergunta, minha gente? Nós só temos 2 minutos para fechar. Professor, só uma dúvida. Pode usar artigo de doutrina de lei nesse referencialzinho teórico? Que eu não prestei atenção em relação a isso. Pode utilizar? Isso aí você tem que alinhar com o seu orientador. Em linhas gerais, é aceitável qualquer tipo de fonte científica para construir o referencial teórico. Mas você tem que procurar o seu orientador e saber se ele vai aceitar essa sua fonte ou não. Não, que eu falo nesse referencial teórico relacionado. Nesse daí, da matriz de amarração. Pode colocar sim, sem problema. Se tiver no seu referencial teórico, veja, isso aqui, ó, é uma citação que já está no seu referencial teórico. Se o seu orientador autorizou colocar no seu referencial teórico, você pode trazer a sua citação para cá sem problema. Entendi, então. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, minha gente? Para a gente... Foi a parte mesmo que o senhor falou que o aluno não tinha colocado, que o senhor disse que é importante colocar lá embaixo, no final. Aqui embaixo, a fonte. Você vai escrever fonte, aqui, né, em tamanho 10, você vai escrever a palavra fonte, e depois você vai colocar a fonte em tamanho 10. E vai escrever da pesquisa, entre parênteses, 2020. Mais alguma pergunta? Então, professor Flávio, muito obrigada novamente pela sua participação. Professor